Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo em vários horários diferentes. Para quem está me ouvindo agora no sábado, feliz sábado a todos, né? Na meditação de hoje, vamos ver o que a história de Salomão tem a nos ensinar. Antes de começar, eu gostaria de pedir que ouçam até o fim, compartilhem minha mensagem no WhatsApp, ouçam até o fim, compartilhem meu vídeo no Facebook, curta também, e que ouçam até o fim, curta, compartilhe meu vídeo no YouTube e se inscreva no canal e ative o sininho. Me ajude a fazer todas essas ferramentas que eu estou tentando utilizar para fazer um grande trabalho missionário para trazer pessoas a Deus. Mas essa obra só poderá ser feita com a ajuda de todos vocês. Pessoal, a história do rei Salomão é uma história que nos ensina muito, porque ele foi um homem, né? Vamos recapitular quem foi Salomão, né? Para a gente compreender bem a história dele. Salomão, ele foi filho de Davi. Ele era muito jovem quando assumiu o trono de Israel, né? Não só jovem de idade, mas também mentalmente ele era imaturo. Ele não tinha grandes capacidades para governar, ele não conseguia administrar nem a vida dele, né? Quando Salomão ficou sabendo que ele herdaria o reino do pai, imagina, como é que você se sentiria? Você sabendo que você vai herdar um reino onde a quantidade de pessoas desse reino é maior do que a quantidade de estrelas do céu, de grãos de areia da praia. Um número que não dava para contar. Um reino com 12 tribos que você teria que comandar, né? Ele passou anos da vida dele vendo o pai dele governando, né? Mas é uma missão terrível. Parece que é uma coisa boa, mas não é. É uma coisa terrível, uma responsabilidade gigantesca. Você governar uma nação, ainda mais nos parâmetros de Deus, né? Mas Salomão teria que assumir essa responsabilidade. Ele que também é chamado de Jedidias, que é amado de Deus. E Salomão amava Deus, né? Mas ele começou a deslizar, né? E vamos ver por quê. Quando a gente vai lá em Deuteronômios, não vou lembrar agora onde está escrito em Deuteronômios, mas está escrito que se Israel constituísse um rei, esse rei não deveria ter muitas riquezas, não deveria comprar cavalos, não deveria ter muitas mulheres, né? E por que essas coisas, né? Vamos ver. Ter muitos cavalos significava que estava sendo preparado para guerra, para coisa. E não é isso que Deus queria para Israel, né? Ele não queria que Israel tivesse trabalho para guerra. Ele queria que Israel ficasse dependente dele. Então, queria que Israel dependesse exclusivamente de Deus, que eles não precisavam ter cavalos, coisas de guerra para vencer as guerras, pois Deus estava com eles. Então, ele não queria que Israel substituísse o próprio Deus por cavalos, por achar que isso aí era necessário para ganhar uma guerra, né? No caso de mulheres, porque ia causar confusões. Você vê que um casal, com um homem e uma mulher, já há muita confusão, imagina um homem com um monte de mulher, né? Então, então é complicado, né? Então, e também Deus instruiu não só o rei, mas todo o povo de Israel a não casar com mulheres estrangeiras, porque elas iriam levá-los à idolatria, né? A chance é muito maior de levar à idolatria do que das mulheres deixarem a idolatria para ir para o lado de Deus, ou mesmo um homem, né? Então, é mais fácil os idólatras levarem as pessoas de Deus para a idolatria do que o contrário, né? Principalmente tratando de um homem de Deus e uma mulher idólatra, porque a mulher, eu já cansei de falar, tem o poder de sedução. O homem não tem esse poder de sedução da mulher, mas ele também consegue levar a mulher para o caminho errado, né? Então, queridos irmãos, a gente volta na história de Salomão. Salomão começa a reinar. E qual é a primeira coisa que ele faz? Aliança com o povo. E, aliás, outro mandamento de Deus era não levar o povo de volta ao Egito e nem fazer nada de alianças com o Egito, né? Era outra incumbência de que o rei de Israel não poderia fazer. E qual é a primeira coisa que Salomão faz? Uma aliança com quem?
com o faraó, com o rei do Egito. Ele casa com a filha do faraó e faz uma aliança com o rei do Egito. E a filha do faraó se torna rainha de Israel, né? Então, ele já cometeu aí 2 erros na primeira coisa, né? 2 erros logo no início. Fazer aliança com o Egito, casar com uma idólatra. Mas Salomão ainda não estava satisfeito, ele queria errar mais ainda, né? Então, ele errou muito mais. Mas antes de falar dos erros de Salomão, eu vou falar do acerto de Salomão. Salomão amava a Deus. Então, ele começou a sacrificar, começou a fazer as coisas tudo certo como o pai dele, logo depois que Davi morreu. Davi deixou para ele um recado, né? Ele falou no soleto de morte, ele falou para que Salomão agisse como um homem, para que Salomão fosse assim, essa, e deu as dicas que qualquer pai daria para um filho. E depois ele morreu. E aí, Salomão assume o reino. Ele começa a fazer sacrifício e mais, né? Tem um dia que ele foi lá em Betim, se não me engano, se era Betim, porque em Jerusalém ainda não tinha o templo, né? E ele foi lá ele foi lá e sacrificou 1.000 animais e dormiu lá. E por sonho Deus falou com ele e falou para ele: Salomão, por tudo que você fez, você tem direito de me pedir o que você quiser, né? E Salomão fez o quê? Ele fez o pedido mais nobre que um ser humano podia fazer, né? Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido é, é, sei lá, que os inimigos dele fossem destruídos, ele pode ter pedido que ele reinasse em todo mundo. Não, Salomão só pediu uma coisa, que ele tivesse discernimento e sabedoria e competência para governar com total justiça aquele reino e seguir os parâmetros divinos. E Deus, pela humildade e pelo pedido de Salomão, ele concedeu muito mais. Ele falou: como você pediu somente sabedoria e competência para governar esse povo, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar conforto, eu vou te dar paz, né? E Salomão teve tudo isso, né? E aí ele teve a sabedoria, né? Que quando chegou 2 mulheres lá, falando que era a mãe de uma criança, né? Acho que vocês devem saber essa história. E aí o que acontece? Ele manda dividir a criança no meio, como ele não podia saber de quem que era a mãe, na época não tinha exame de DNA, e dá metade para cada mãe, né? Porque assim, a verdadeira mãe ia falar: não, pode ficar para ela, eu prefiro ver a criança viva, mas com ela do que morta, né? E aí Salomão falou: não tenha dúvida, você é a mãe, né? Então, isso foi uma sabedoria de Deus que veio para ele. Ele tinha sabedoria de Deus com ele. E aí, então, ele se tornou um homem, porque quando ele vai falar com Deus, ele fala que ele se sentiu um menino, que ele se sentia incapaz de comandar esse povo, né? Então ele começa a governar e a fama dele corre aos 4 cantos do mundo. Então aí o que acontece? Os povos idólatras começam a vir fazer parceria com ele. Então ele começa a casar com uma princesa daqui, uma dali, outra de lá, outra de cá, outra ali, outra não sei o quê. E vai adquirindo riqueza, vai comprando cavalos do Egito. Então Salomão começou a errar mais ainda, né? Adquirindo riquezas que ele não precisava. Começou a casar com mais mulheres, quando Deus falava para ter que era melhor que ele tivesse 1 ou 2 esposas no máximo. Ele começou a casar demais e começou a casar com mulheres estrangeiras. E tudo isso começou a levar Salomão para o caminho errado. Por quê? Porque ele abandonou a Deus. Ele passou a amar mais o dinheiro, o poder, do que a Deus, né? Outro erro de Salomão, ele constrói o templo, né? Que o Davi projetou todo o templo, ele só executou a obra, né? E aí, quando o templo estava pronto, o que foi que Salomão fez? Ele construiu um palácio ainda mais poderoso que o templo, mais luxuoso, mais glamour do que o templo. E aí foi outro, foi outro erro de, de, de Salomão. Por quê? Porque ele estava fazendo uma casa para ele melhor que a casa de Deus. Então ele já começou a demonstrar mais ainda o amor pelo dinheiro, né? Então, Salomão começou ele nem amava essas mulheres, possivelmente ele nem tocava nessas mulheres, né? Ele não estava casando por amor a elas, ele estava casando pelo dinheiro,
né? Ele fez as parcerias por dinheiro, ele tinha 1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, tudo por dinheiro. Ele não amava, ele não as amava, era tudo parceria. E Deus já tinha sido bem claro para Davi e também para o próprio Salomão que ele não precisava de parcerias, pois os tempos de Salomão seriam de paz, né? Ele não precisaria guerrear, né? Então, Salomão começou a decair, né? Com esses pecados dele, com esses erros, a ponto que ele chegou a idolatrar, né? E adorou imagens, né? Fez templo para Deus dos pagãos, inclusive para um Deus, que agora eu não vou lembrar o nome dele, se é Astote, não sei se é Astote o nome, que era uma estátua de ferro fundido, que aí tinha um lugar embaixo para pôr fogo, então esquentava aquela estátua, ela começava a brilhar, ficar vermelha, né? Por causa do calor, né? E aí acontecia, em cima tinha um lugar que servia para colocar recém-nascidos para serem sacrificados para esse deus pagão, ou seja, para esse demônio, né? Porque esse era um demônio. Então olha que ponto que Salomão chegou. Mas ele se arrependeu. Deus ainda chamou a atenção dele, falou: Salomão, para de adorar imagens, para com isso. Ele não parou. Então Deus fez o quê? Tirou o reino dele e deu a um servo. Falou: como você não, não me obedeceu, eu vou tirar o reino de você e dar ao seu servo, que é, né, Jeroboão, né? Mas não vou fazer isso agora, vou fazer no tempo do teu filho que vai, quando ele entrar no trono no teu lugar. Então, quando Salomão morreu, veio Roboão, que era seu filho, e assumiu o reino. Porém, vieram pessoas de outras partes do reino e falaram: faremos aliança com você se você fizer isso, aquilo e aquilo outro, né? E aí os conselheiros bons dele, que eram conselheiros lá de Salomão, orientaram ele a aceitar, né? Porém, tinha os falsos amigos dele, que também eram conselheiros dele, que o conselharam a não aceitar. E ele preferiu dar ouvido aos amigos e não aceitou o que os caras estavam falando. Aí aconteceu. Esses caras então saíram de lá, procuraram Roboão, Jeroboão, aliás, desculpa, e Jeroboão pegou e, e, e então, que tinha voltado do Egito, que tinha fugido para lá, ele pega e assume então o trono de Israel, no lugar de Roboão. E Roboão fica só rei de Judá. Judá e Efraim, se não me engano. Né? Os outros reis ficaram com Jeroboão, né? As outras tribos. Porque ele não aceitou uma coisa que eles pediram. Né? Então, mas aí a tribo que estava com Jeroboão planejava atacar as outras tribos para retomar o poder. Né? Mas Deus chegou e falou: não, não vão atacar, porque eu quis assim, é assim que é para ser. Então aí desistiram, né? Que era da vontade de Deus se acontecesse isso. Então, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, mas ele se deixou levar por algo que muita gente hoje se deixa levar, que é pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, né? Muita gente trabalha, 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 vive para trabalhar, né? Só trabalha. Acaba com a saúde, começa a tomar remédios controlados, começa a tomar tarja preta para dormir, fica com o nível de estresse alterado, fica doente, a saúde vai embora. Tudo por quê? Porque vai atrás de glamour, vai atrás de dinheiro demais, quer ter mais do que pode. Salomão nos ensina em Provérbios a não viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver, para ter o que comer. Né? A gente precisa prosperar? Sim, mas eu posso evoluir, que nem eu tenho um carro que é meu carro que eu ando para cima e para baixo aqui é 99. Lá eu mudei o 2000. Mas eu posso muito bem, no momento trocar esse carro, pegar um carro mais novo, um carro 2012, eu tenho um outro mais novo. Mas aquele lá eu não ando com ele. Então eu posso pegar um 2012, tudo trocar, né, por um outro modelo com a mesma capacidade? Posso, né? Então é assim, né? Então, mas agora eu vou trocar?
Não sei. Por enquanto eu tô satisfeito. Eu vou trocar se eu tiver condições de trocar de for tal necessidade. Adianta eu pegar e gastar o dinheiro com esse carro e, e comprar outro e ficar com dívida? Se esse carro está me servindo normalmente, se ele nunca me deixou na mão, assim, Não, na mão ele nunca deixou, né? As únicas duas vezes na verdade, a única vez que eu tive um problema com o carro que eu fiquei na mão foi por causa de uma batida, não foi ele que parou sozinho, não, né? Então, é uma coisa que acontece. Agora, agora, como é que fala? O, agora, com relação a deixar na mão, nunca me deixou. É um carro que anda para cima e para baixo. Teve uma vez que ele deu problema na bateria. Então, mas por precaução, isso acontece em qualquer carro, acaba a bateria de vez em quando. Aí, por precaução, eu comprei uma peça que eu coloco no carro e já dou a partida e já liga, né? Então é assim, né? Então nós temos que, que, que aprender a ser útil às pessoas, né? Temos que aprender a ajudar quem precisa, né? E também a não querer mais do que a gente pode, né? Porque muitas pessoas querem mais do que a gente pode, né? Eu até saí um pouquinho do pensamento, mas eu estava pensando em outro assunto que aconteceu hoje comigo, né? Que eu vi lá um rapaz precisando de ajuda, né, da igreja, eu fui na igreja e ele estava olhando o carro lá. Até pensei em ajudar, mas outro rapaz da igreja tinha ido lá ajudar, então eu nem fui. Mas é importante ajudar, né? Estava pensando nisso e acabei soltando aqui, né, no áudio. Mas voltando ao assunto do áudio, nós temos que estar sempre centrados em não querer mais do que a gente pode. A pessoa que quer muita ambição acaba se afundando, caindo em pecado. E para a pessoa cair em pecado, basta uma faísquinha, basta um pecadinho, você fala, é só uma coisinha de nada. Mas daquilo ali vai se estendendo para outros pecados, né? Salomão nos deixa vários ensinamentos, tá? Eu vou deixar para vocês como meditação, leiam os livros de Provérbios e Eclesiastes. Ali tem todos os ensinos de Salomão, né? Ele foi um rei que ele caiu em pecado por causa de erros que ele cometeu, né? Ele não seguiu os parâmetros de Deus. Que nem hoje eu falo para vocês que estão me ouvindo que são solteiros. Se forem casar, vocês homens, escolham uma mulher que seja da mesma religião que vocês. Se você for ser mulheres, escolha um marido que seja da mesma religião que vocês. Porque senão só vai dar conflito. Por exemplo, eu conseguiria casar com uma moça católica? Não, não ia dar certo. Por quê? Porque eu guardo o sábado, ela ia querer guardar o domingo. Eu não acredito em imagens, não iria aceitar imagens na minha casa e ela ia querer pôr imagens. Então não ia dar certo. Você entendeu? Sem contar que ela ia querer que eu adorasse essas imagens. E eu não ia aceitar de jeito nenhum imagem na minha casa. Entendeu? Se ela sendo minha ou dela, eu estivesse morando junto com ela, eu não iria aceitar. Então, isso daria muito conflito, não daria certo. Então, eu tenho que casar com alguém que seja da mesma religião do que eu, que vai seguir os mesmos parâmetros do que eu. E de preferência, alguém que tenha a mesma profissão do que eu. Porque se eu casar com uma mulher que tenha outra profissão, talvez ela não entenda que a minha profissão vai exigir que eu fique muito, quando eu chegar em casa do trabalho, que eu continue a trabalhar em casa. Porque eu tenho que montar aulas para o dia seguinte, eu tenho que preparar as aulas, eu tenho que estar preparado para o trabalho. Então, o professor ele não é professor só no período de aula, não. Ele é professor 24 horas por dia. Ele só para praticamente para dormir. Tá certo? Diferente do médico, né? O médico que saiu do trabalho, ele deixou de ser médico, ele tá de folga. Né? Ele não vai ficar lá, pegar o estetoscópio dele e ficar pondo no coração de um do outro, olhar a pressão, não. Ele chegou em casa, acabou para ele. Agora, se alguém chamar ele pedindo ajuda, aí ele vai socorrer, evidentemente. Né? Se você chamar no hospital para um caso urgente, ele corre para o hospital. Mas, a partir do momento que ele saiu do hospital, ele não vai ficar fazendo coisa em casa. Claro que ele pode aproveitar, fazer algum estudo no computador, tudo mais, né? Porque se aperfeiçoar em alguma coisa, fazer algum curso, mas ele não tem que estar preparando
É a consulta, não, a consulta ele vai chegar lá, vai atender o paciente, vai ver o que o paciente tem, vai pedir os exames, ou vai ver os exames que o paciente trouxe, vai passar a medicação, vai com um tratamento melhor, e é isso, tá certo? Então é assim. Então, queridos irmãos, nós temos que, que estar sempre prudente, né? Os reis de Israel, eles tinham que ter um livro lá do lado, com os mandamentos, com as leis, com as inscrições, com essas inscrições que eu falei para vocês que os reis deveriam fazer, né? Todo rei deveria escrever isso no caderno, ele tinha que pegar o do rei anterior, né? Ele tinha que ter o dele lá, e ele tinha que escrever, e todo dia tinha que ler aquilo lá. Possivelmente Salomão deixou de ler, Salomão deixou levar, né? Ele não se apegou àquilo. Né? Então, por isso que é importante que nós estejamos sempre com a Bíblia perto da gente, estejamos sempre em contato com a palavra de Deus, estejamos sempre em contato com o que Deus quer de nós, estamos sempre no caminho correto e não se deixar desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque um livre desvio pode te afundar, entendeu? Então você precisa ter muita força de vontade. Não é fácil seguir o caminho de Deus, mas é o caminho mais feliz. É igual a música do, do Raul Gil, né? É, ele fala assim: no caminho da sorte há uma perdiz. Dei um beijo na morte e sobrevivi, mas perdi o meu medo, a viver aprendi, né? Aí ele canta o refrão. Aí ele canta: aprendi que nem sempre é feliz quem procura, que a vida mais fácil também é mais dura, que a estrada mais curta é também mais escura, né? Então, ele nos ensina nessa música, nessa parte da música, que a estrada mais fácil também é mais dura. Então, que a vida de cristão, de seguir a, 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 a caminho de Deus, né? Fazer o que é correto, de aparência, ela é mais difícil do que uma vida na idolatria, uma vida mundana, né? Só que a impressão é igual da música, né? né? Ela tem a impressão de ser mais dura, só que ela é mais fácil. Por quê? A estrada é dura, né? O caminho é duro, mas a trajeto é mais fácil porque Deus nos ajuda a driblar os obstáculos, ajuda a se livrar dos problemas e o destino dessa rua é, é a vida eterna. Então, sabe que é o melhor possível. Portanto, a vida de amor e de afeto. Então é super compensador. Enquanto a estrada que parece que é mais tranquila, né? Que é só que o caminho dela é terrível, né? Porque vai ter também alguns obstáculos, só que lá você não vai ter ajuda, né? Os obstáculos que tem lá não são obstáculos que nem na de cá. São obstáculos que você não vai perceber, então você vai tropeçar. São obstáculos disfarçados, ou seja, comidas erradas, é, é, relação sexual errada, é, 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 frequentando lugares errados, né? Tendo consumos e vícios errados, o que vai levar você a uma destruição lenta e dolorosa, né? E é exatamente e o destino dela, todo mundo sabe, é a morte eterna, é o lago de fogo, o enxofre e a morte eterna, né? Então, essas são as duas estradas que nós todos temos na nossa frente na vida. A estrada cristã, a estrada de Deus e a estrada do mundo, que é a estrada de Satanás. Só que a de Satanás é disfarçada, ninguém percebe que a de Satanás que ele disfarça ela, né? Então você olha para de Deus, você vê um caminho difícil, um caminho difícil de passar. Só que Deus vai te ajudar a passar por esses caminhos. Agora você olha para o outro, parece que é um lugar fácil de passar, porque os obstáculos estão disfarçados, né? Então ela parece ser mais fácil, só que não é. E esses obstáculos são mortais, enquanto os de cá não são, né? Então, de um lado tem Deus, do outro não. Então, esse é o ensinamento dessa música, né, do Raul Gil. Ele ainda fala no final:
Aprendi na descida a mais forças ganhar, para chegar na subida e não desanimar. Sou da vida um artista, não é meu lugar. Então, ele ensina o que aí? Que você, quando você está no momento de prosperidade, no momento de que você está com uma boa situação financeira, que você está com força na fé, você tem que se reforçar na fé para que a sua fé seja mais forte, né? Para que a tua fé seja mais forte, estar mais forte possível, porque vai chegar o momento que você vai chegar na subida, que você vai chegar no momento conturbado da sua fé, que vai ser as provações que você vai ter. E ali você vai ter que estar forte na fé para poder suportar. Então você precisa estar preparado na descida para quando chegar na subida você ter como aguentar, né? Em outras palavras, falando na parte de vida financeira, você tem que aproveitar quando está numa maré boa, num bom trabalho, ganhando bom dinheiro, para juntar um bom dinheiro, porque essa maré uma hora vai acabar, você vai chegar no baixo e vai ter que subir. Então, ou seja, vai ser uma maré difícil. E sendo uma maré difícil, você vai ter que possivelmente ter um dinheiro guardado para você não passar necessidade nessa maré difícil. Foi o que fez José lá no Egito, quando ele ficou sabendo, né, através do sonho do faraó, de que ele teria 7 anos de fartura e 7 anos de seca total, que ia faltar alimento. Então ele fez o quê? Que os 7 anos de fartura ia ser de muita fartura, né? Porque as vacas estavam bem gordas, então era muita fartura. Então, o que foi que ele fez? Ele guardou uma terça parte do que tinha, ele foi guardando em celeiros, em coisas, e quando foi na época da seca, ele foi distribuindo para o povo. Então, não faltava comida. Aliás, país no mundo que tinha comida no Egito, todo mundo ia buscar lá comida, né? Então, por quê? Porque ele fez exatamente isso. Ele pegou força na descida, ou seja, na época farta, ele se fartou, ele comeu e guardou a terça parte para quando chegasse na época de seca ele tivesse o que comer. Ele não só tinha o que comer, como ele tinha para doar para o mundo inteiro. Para doar, para vender para o mundo inteiro, porque eles vendiam, né? Então, é assim. A vida é assim. Então você tem que estar sempre preparado na vida, né? E é isso que Salomão também nos ensina, né? E é claro que Salomão se arrependeu, é claro que Salomão nos deixou ensinamentos de viver no caminho de Deus, não cometer os erros que ele cometeu, né? Temos sim que pedir a Deus a sabedoria, assim como Salomão pediu, para que ele nos faça fazer o que é mais correto, para que ele nos guie a agir como ser humanos, com o caráter de Deus, e não com o caráter do demônio, como muitas pessoas agem, na ignorância, na prepotência, né? E jamais, eu disse, jamais se deixem apegar ao dinheiro, né? Porque se apegar ao dinheiro é se destruir. Porque dali pode vir outros pecados, ou no mínimo pode vir a sua destruição, se tratando de vida financeira, com dívidas que você afunda sem ter como sair delas. Tá certo? Na vida tudo é controle. Tá bom? E é realmente isso que Salomão nos ensina: a ter sabedoria, discernimento, competência, a agir da melhor forma possível, de ser misericordioso, de ser generoso, humilde, simples, né? Esses são os ensinamentos, os atributos que tinha Salomão que ele nos ensina. É exatamente isso que nós devemos aproveitar, tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que tenham todos um ótimo fim de sábado, que Deus abençoe a todos, que assim seja. Eu agradeço e glorifico, amém. A paz do Senhor a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, queridos irmãos. Até mais.